turma? Vamos começar, a nossa disciplina de Fundamentos e Prática de Arte e Educação. Meu nome é Lidiane e hoje nós vamos começar a nossa primeira semana falando sobre a história da arte e educação no Brasil. Eu faço um convite a vocês para que a gente mergulhe nesse universo, nessa história, porque vocês vão ver que muitas coisas, apesar de ela ter começado até no século passado, mas algumas coisas nós estamos vivenciando ainda hoje, no século XXI, infelizmente. Então vamos lá. Qual que é o nosso objetivo? Conhecer a evolução histórica da educação no Brasil e as tendências pedagógicas que as marcaram. Começando aqui. Quando que a gente tem as primeiras propostas de ensino de arte no Brasil? O primeiro contato com a arte no Brasil? Em 1816. Um dos primeiros indícios de ensino de arte em um dos espaços de educação formal no Brasil verifica-se ainda no início do século XIX, em 1816, com a vinda da arte da vinda para o Brasil da missão francesa. Então esse momento, que a missão francesa chega no Brasil, a gente começa a ter uma produção e a gente começa a ter o ensino da arte acontecendo. Ainda não é nesse ambiente escola, formal, da maneira que nós conhecemos, mas nós temos o início desse ensino de arte. Em 1816, os artistas da Europa que vieram para o Brasil ensinavam desenho e pintura na Academia Imperial com uma concepção burguesa pautada pela cópia fiel de modelos vindos da Europa. Então, nesse primeiro momento, o que nós temos? O artista que estava na Europa, que vem para o Brasil e aqui ele começa a ensinar. E ele vai ensinar que arte? A arte europeia. De que maneira? Repetindo, sugerindo, exigindo, mais ainda, que os nossos artistas, nossas pessoas que aqui estavam buscando o ensino das artes, fizessem cópia do que se fazia na Europa. Continuando aqui, em 1854, verifica-se matérias com caráter artístico no currículo de escolas públicas brasileiras. Aí aqui sim a gente já vai ter isso acontecendo. Um decreto federal que instituiu o ensino da música na escola enfoca nas noções básicas de música e canto. Então, em 1854, a gente vai ver que a história dentro da arte de música, ela acaba acontecendo bem anterior, as produções artísticas em artes visuais, em teatro e dança, elas acontecem um pouquinho mais pra frente. Mas a gente percebe aqui que nesse momento, em 1854, a gente já tinha esse decreto que faria com que tivesse ensino de arte nas escolas. Então, a história do ensino da arte no Brasil é marcada pelo ensino do desenho com valorização do produto em detrimento do processo e tendo o professor como aquele que tudo sabe, detentor de todo o conhecimento, e o aluno como aquele que nada sabe e está relegado a produzir cópias da paisagem europeia sem qualquer preocupação com a cultura pátria. O que vai acontecer, gente? Esse primeiro momento, mais pra frente nós vamos estudar essas tendências pedagógicas, mas a gente vai começar a enxergar aqui a escola tradicional, que é uma escola que ela foca em quê? Ou o professor sabe tudo, o aluno sabe nada, eu, professor, ensino para o meu aluno. E eu ensino o quê? Uma cópia. Eu ensino a ele fazer o que se chegava, o que se entendia como arte europeia. Não havia uma valorização da produção nacional. Então, isso em artes visuais vai acontecer e em música, uma reprodução da música também que aconteceria, produzida até então na Europa. Vamos continuar aqui. Nesse momento, vai acontecer uma divisão, As meninas vão ter um tipo de arte e os meninos outro tipo de arte. Puro preconceito, gente? Mas vamos lá. As meninas iam estudar o quê? A arte doméstica, os trabalhos manuais como bordado, tricô, as aulas de etiqueta. Era isso que era aula de arte para menina. E os meninos, as artes industriais, marcenaria, carpintaria e serralheria. Então a gente percebe que aqui o foco é formar boas esposas e formar homens preparados para trabalhar. No século XX, com a Semana da Arte Moderna, em 1922, o ensino da arte começa a escrever uma nova história com a base nas ideias de teóricos do movimento denominado Escola Nova. Essa proposta, assim, a escola... deixa eu só resgatar um pouquinho. O que foi a Semana da Arte Moderna? A Semana da Arte Moderna foi o momento onde os artistas brasileiros queriam invocar uma arte genuinamente brasileira. Porque até então, nós respirávamos, nós aceitávamos simplesmente o que vinha da Europa. Essa velha conversa, eu comecei minha aula com ela. Então, o que a gente vai ter aqui?
artistas que querem uma arte que fale sobre o Brasil, que querem uma arte que tenha uma cara de algo mais novo. Então eles vão produzir, né, uma semana de exposição de diversos tipos de arte, de música, de poemas, de telas, né, para poder falar dessa nova proposta de arte. E isso também vai cair na educação, porque aí nós vamos ter também um pedido que essa arte também não fosse mais cópia da Europa, que não fosse mais essa arte mecânica. O século XX, né? A arte infantil passa a ser explorada como uma livre expressão para que se busque compreender os seus processos mentais, inteligência e psicologia. O que vai acontecer aqui, gente? Aquela história da escola nova, nós vamos aprofundar mais nesses conceitos. Daqui a algum tempo, nos próximos vídeos, nós vamos aprofundar um pouquinho mais nesses conceitos. O que manda inicialmente é a escola tradicional, cópia da realidade, e depois nós temos essa escola nova, que é uma escola voltada no livre prazer. E aí nós temos um pensamento voltado no John Dewey, que é uma pedagogia centrada no aluno e na valorização do processo do trabalho. Aqui a gente tem como lema: a criança aprende a fazer fazendo. Então a gente vai ver que aquela história de pensar uma nova arte que a gente vai ter na Semana da Arte Moderna também vai aparecer no ensino de arte. Em 1948 é criada no Rio de Janeiro a primeira escolinha de arte. O número de instituições desse tipo no Brasil ele cresceu de 30 para 32 escolas. Né? Então a gente vai ter também, em 1970, a Lei de Diretrizes de Base de Educação, a LDB 5.692/7. O que fala essa lei? Ela determina que a educação artística deve ser componente curricular obrigatório na educação do primeiro e do segundo grau, criando assim a figura de um professor de arte que deveria abordar em suas aulas os conteúdos de artes plásticas, música, teatro, dominando-as de formas competentes. Então a gente tem um probleminha aqui. Primeiro a gente tem uma coisa boa que é, ok, vamos ter aula de arte, certo. Mas aí nós temos um problema que é, esse professor tem que dar conta das 4 linguagens. Isso é muito complicado. A gente vai ver que nós temos 4 linguagens diferentes dentro do ensino das artes, são coisas totalmente diferentes, não é o mesmo conteúdo, e esse professor tem que dar conta das 4, né, e de maneira competente. Vamos ver como é que vai caminhar essa história aqui, né? Então, qual é esse problema maior que nós temos, né? Essa inserção da arte na educação não favoreceu muito a área, pois não existiu no Brasil um curso superior que formasse professores para atuação escolar. Então, olha para você ver, eu não tenho uma escola para isso, eu não tenho uma faculdade para isso, e eu tenho esse professor com toda essa exigência. Então, isso é bem problemático. Então, quem dava aula de arte se eu não tinha uma faculdade que formava esse professor, né? Ou quem vem de fora, ou as pessoas que eram o cara que era bom em música, o cara que era bom em teatro, o cara que era bom em artes visuais. Isso acaba sendo um problema, que ele nunca iria dar conta, né? Mesmo tendo uma formação, já seria complicado dar conta de cada uma dessas áreas. Em 1970, cria o primeiro curso de graduação em educação artística. Então, nesse momento, a gente vai chamar educação artística. Depois nós vamos ver que essa nomenclatura vai mudar um pouquinho. É um curso insuficiente, denominado de licenciatura curta em educação artística. Por que é insuficiente? Porque ele é um curso de 2 anos. Imagina só, 2 anos para você saber tudo, com muitas aspas aí, de dança, tudo de música, tudo de artes visuais, tudo de teatro. Muito complicada essa situação. Então, a gente tem um avanço. Agora, sim, vamos ter aula de arte, ok, muito interessante. E depois nós temos também a questão de surgir uma escola, uma graduação em artes, porém insuficiente. Então, ele buscava formar um professor que, por lei, ensinaria obrigatoriamente, ao mesmo tempo, artes visuais, música, teatro, o aluno da primeira e oitava série, e mesmo do aluno do segundo grau. Esse fato, contudo, um exemplo bastante claro da cópia do modelo estrangeiro. Então, novamente, há uma mudança, há um pensamento de mudar, mas eu vou fazer o quê? O que se fazia na Europa, o que se fazia fora do Brasil, vou trazer para cá, de maneira simplificada, o que não funciona. Essa história de dar aula de artes visuais, dança, teatro e música, nós chamamos de um ensino polivalente, que é esse professor que tem diversas habilidades e que na formação deveria dar conta, e isso é um problema muito sério, tá? A chamada polivalência é, na verdade, uma visão reduzida e incorreta do princípio da interdisciplinaridade
ou americanos nos últimos 10 anos. O que vai acontecer, gente? Quando você pensa, nossa, isso é muito legal, o cara vai trabalhar com cada uma dessas áreas, então ele vai conversar com essas áreas. Não é isso que acontece. Até mesmo porque a formação não permitia. O que vai acontecer é o seguinte, eu, professor, que tenho mais habilidades em artes visuais, vou dar aula de artes visuais e vou ignorar e vou passar de maneira superficial nas outras disciplinas. E isso acontece até hoje. Infelizmente, isso é um problema que acontece até hoje. Então, a gente percebe que o tempo de formação é curto e a exigência é muito grande. Então, isso é escondido pela história da interdisciplinaridade, que é sempre um problema na história das artes, da educação em artes, né? Então, infelizmente, isso que está lá em 1970 acontece hoje ainda. Né? Nós temos uma triste herança, que é o legado da reforma educacional da década de 1970 para a arte e educação no Brasil é desastrosa. Ainda hoje, as aulas de arte são confundidas com o horário de passatempo, da terapia, hora de relaxar, momento de descanso das matérias pesadas, o momento de decorar a escola para as datas comemorativas, de colorir, de desenhar, de desenhos mimeografados, de confeccionar o presente do Dia das Mães e dos Pais. Então, isso é um problema sério e a gente percebe de onde que isso acontece. Então, se eu, professor, não tenho a formação para trabalhar bem a disciplina, o que eu vou fazer é superficial. Eu não vou dar conta de ensinar, eu não vou dar conta de apresentar para o meu aluno aquilo como algo sério. E aí eu sempre uso, vai virar aquela arte extensão do recreio, que não é isso que nós queremos. Nós temos que ter muito cuidado, a disciplina de arte é uma disciplina séria, extremamente para a formação do caráter, formação do ser criativo e crítico. Então, se isso for dado de maneira superficial, isso não está correto, não é isso que nós estamos querendo para o ensino das artes. Então, vamos continuar aqui. O que acontece a partir de 1980? Nós vamos ter um respiro aqui, nós vamos ter uma situação melhor para esse ensino das artes. Retomar os movimentos de organização de educadores, em especial arte educadores. Lembra que eu falei com vocês de educação artística? Né? Então a gente a disciplina era chamada assim, educação artística. Então a gente vai caminhar a partir daqui para poder mudar esse nome, né? Vamos chamar só de arte. Então agora nós vamos querer o quê? Um professor, né? Um arte educador, que conheça de fato as especificidades da disciplina, que conhece cada uma das suas disciplinas isoladas. E esse profissional, essas pessoas que são comprometidas com o bom ensino das artes, vai fazer o quê? Vai lutar para que isso realmente aconteça. Porque não adianta nada eu querer, mas a lei exigir outra coisa. A escola, a coordenação, né? Tudo ali me exigir um posicionamento meu como professor que eu não dou conta. Né? Então, até mesmo uma descaracterização da importância da arte, como a gente escuta muito falar, que é uma disciplina para quê? Para aliviar o aluno, ela é mais leve, né? Como se fosse um momento de recreação. O termo arte-educação, ao meu ver, foi introduzido naquele momento como forma de diferenciação da nomenclatura educação artística, utilizada pela LDB, e com o intuito de aglutinar as pessoas com a formação nas diferentes linguagens artísticas em torno de uma bandeira comum, a defesa da qualidade do ensino das artes e da luta contra a chamada educação artística. O que nós temos aqui, gente? Nós temos um movimento que ele acontece, e se pensa em um novo nome, porque vamos dar um novo nome, porque o que existe antes, educação artística, nós não gostamos, nós não aceitamos. Então, eu como professora de arte, eu fico meio chateada quando alguém vira para mim e fala, você é professora de educação artística? Porque esse nome, educação artística, me remete àquela ensino, aquela proposta, aquele momento das artes, né? Onde que eu vivenciei como aluna, mas eu não quero oferecer isso para o meu aluno, onde não leva a disciplina como algo sério. Né, onde descaracteriza isso, onde não consegue realmente fazer com que o aluno se envolva, né, tem o mesmo compromisso que ele tem com matemática que ele tem com arte. Então é por isso que nesse primeiro momento vamos mudar o nome para dar mais força, para incentivar esse novo profissional. O que nós temos a partir da década de 1980? A professora Ana B. Barbosa, esse é um nome muito importante para o mundo das artes, para a história da arte. Ela promove a primeira semana de arte e ensino, realizada em São Paulo, com o objetivo de discutir os desafios para o ensino de arte no Brasil. Então, aqui que eu falei com vocês, os professores, né, esses que se denominam arte educadores, começam a se movimentar, a se organizar para ter força, para exigir uma nova postura, uma nova visão dessa arte dentro da escola. Então, ele buscava elaborar uma proposta para o ensino de arte que levasse em conta as necessidades educacionais, principalmente a cultura do nosso país. Porque o que acontecia ali? A gente vai ver mais pra frente, nos nossos próximos vídeos, que ou essa arte é uma cópia do que acontece na Europa, ou essa arte é um livro fazer que não leva a nada, sem um objetivo maior.
Então, no final da década de 1980, Ana Meio Barbosa elabora a chamada inicialmente de metodologia triangular para o ensino das artes, com focos no fazer arte, leitura de obras de arte e contextualização. A Ana Meio Barbosa ela vai ter uma contribuição imensa para o ensino das artes, porque ela vai criar uma proposta de arte onde ela foca não simplesmente no produto, como era a escola tradicional, não simplesmente no processo, como é a questão da escola nova, mas ela foca em produzir, apreciar e contextualizar. Então ela buscava elaborar uma proposta para os ensinos de arte que levassem em conta a necessidade educacional e principalmente a cultura do nosso país. Continuando, em 1987 foi fundada a Fundação de Arte e Educadores do Brasil, a FAEMP, que aí você vai ter, novamente eu estou falando com vocês, um fortalecimento desses profissionais. Em 1996, foi aprovada a nova Lei de Diretrizes e Bases, a LDB 9.394/96, que ela estabelece no artigo 26, parágrafo 2, o ensino das artes constituirá componentes curriculares obrigatórios nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover desenvolvimento e cultura dos alunos. A gente percebe que nós vamos ter problemas ainda, mas as coisas estão caminhando para algo melhor. Então, foi aprovada a nova Lei de Diretrizes e Base de Educação Nacional, a LDB 9.394/96, né? E o que vai falar daqui? Dessa exigência, né, que tenha artes no ensino fundamental, no primeiro e no segundo ciclo, no ensino fundamental do terceiro ao quarto ciclo, além das referências curriculares da base, né, de arte infantil. Então, esse aqui é a cara do nosso PCN, que ele acaba dando um norte para a produção, para o ensino das artes. Então, nele vai ter a identificação da área por artes, substituindo o termo educação artística. Então, aqui realmente eu não tenho mais essa história de educação artística, vai se tomar arte ao nome da disciplina. Classificação de arte como disciplina e como conteúdo metodológico, didático, avaliação própria e não como atividade curricular, né? Ele ainda vai continuar tendo a inclusão da educação estética, ou seja, o desenvolvimento da capacidade da análise criticamente a cultura do seu entorno. Então, é isso do voltar para o que nos circunda, para o que é nosso, o que é regional. O estudo de diferentes códigos culturais, multiculturalismo, e não somente os códigos dominantes. Ele continua com a integração do fazer artístico, da leitura da obra de arte e da contextualização. Então, no PCN, a gente vê essa proposta que a Ana Meio Barbosa traz para a gente, de se discutir arte nesse tripé, que é o contextualizar, o produzir e o apreciar. Então, esse foi o nosso histórico do ensino das artes, tá? Vamos parar por aqui. No nosso próximo vídeo, nós vamos falar sobre as principais tendências pedagógicas no ensino das artes no Brasil. Já começamos um pouquinho sobre elas, mas vamos aprofundar em cada uma delas agora no nosso próximo vídeo. É isso, muito obrigada, até a próxima.